Enquanto as luzes piscam, as mesas se enchem e os sorrisos parecem sinceros, o mundo acredita que o Natal é apenas alegria e união. Mas isso é só o que deixam você ver. Por trás das canções suaves e do cheiro de rabanada, existe um lado oculto, construído com segredos macabros, rituais estranhos e histórias que nunca foram contadas à luz do dia. Um Natal que não aparece em comerciais, nem em cartões brilhantes. Um Natal que muita gente prefere negar. A pergunta é: você tem coragem de conhecer o que realmente se esconde nessa noite sagrada? Porque depois disso, talvez você nunca mais veja o Natal do mesmo jeito. Lá no extremo norte do mundo, onde o frio corta como lâminas invisíveis e a neve cobre tudo com uma falsa sensação de tranquilidade, existe uma história que nenhum morador da Islândia conta sorrindo. Entre montanhas congeladas, campos de lava escura e vilas isoladas, nasceu uma lenda tão antiga quanto assustadora, usada até hoje como um aviso sério, principalmente para as crianças. Dizem que basta perguntar aos moradores se ela apareceu recentemente para ver o clima mudar na mesma hora. O olhar fica pesado, o tom de voz baixa e o silêncio toma conta. Porque, segundo a tradição, essa criatura não apenas assusta, ela caça. Uma figura gigantesca, retorcida, com chifres que parecem rasgar o céu, olhos brilhando no escuro e dentes que mais parecem pedras podres, prestes a triturar ossos. E o pior, ela só aparece quando acredita que alguém merece pagar por seus erros. Com o passar do tempo, a criatura começou a agir de maneira ainda mais perturbadora. Reza a lenda que ela surgia diante de casais, pelas estradas geladas, exigindo algo impensável, que entregassem os filhos malcriados como forma de pagamento. Nenhum pai aceitava, nenhum coração suportava a ideia. E por algum tempo isso frustrou os planos daquele ser faminto, até que os moradores se revoltaram e expulsaram a entidade para longe, obrigando-a a se esconder em uma caverna perdida nas montanhas congeladas. Durante séculos, a lenda parecia apenas mais uma história assustadora do folclore nórdico, registrada em textos antigos e sussurrada com medo nas aldeias. Mas nada que envolve algo tão sombrio permanece adormecido para sempre. Com o passar dos anos, a história foi ganhando novas formas, novas camadas. E então veio o detalhe mais inquietante. Foi apenas muitos séculos depois que essa criatura passou a ser ligada diretamente ao Natal, transformando-se em um verdadeiro pesadelo festivo. Ela aprendeu a localizar sozinha crianças desobedientes e, pior, ganhou aliados, seus próprios filhos, conhecidos como os temidos rapazes de Yule, que fazem o trabalho sujo por ela. Quando um dos filhos dessa criatura encontra uma criança realmente rebelde, o destino dela praticamente já está selado. Eles não negociam, não avisam os pais, não dão chance para desculpas. Apenas correm até as montanhas para contar tudo à mãe. E é aí que o terror começa de verdade. Grilla deixa sua caverna escura, caminhando lentamente pelas vilas cobertas de neve, carregando um enorme saco nas costas. E quando encontra sua vítima, simplesmente a arrasta para dentro dele, sem piedade, enquanto o silêncio da noite esconde os gritos. A partir daí, não existe final feliz. A lenda diz que ela leva essas crianças para o fundo de sua toca, onde transforma cada uma delas em ingredientes para sua assustadora refeição. Uma sopa macabra preparada para saciar uma fome que nunca acaba e que sempre espera pela próxima desobediência. E já que estamos falando de criaturas que transformam o Natal em um verdadeiro pesadelo, existe outra lenda que também mira diretamente nas crianças. Só que dessa vez, a história não fala de um ser monstruoso nascido na escuridão, mas de alguém que já foi humano. Estamos falando de Ranstap, uma figura temida há séculos, conhecida como uma espécie de anti-Papai Noel.
Enquanto um traz presentes, esse traz terror. Segundo a tradição, ele vivia em regiões entre a França e a Alemanha, e no passado era apenas um homem extremamente rico. Mas sua arrogância, crueldade e ganância foram tão grandes que ele perdeu tudo: fortuna, respeito e até a própria alma. Expulso pela igreja, rejeitado pela sociedade, ele foi empurrado para o desespero. E foi nesse ponto que decidiu fazer aquilo que ninguém deveria sequer imaginar: firmar um pacto com o próprio diabo. A partir daí, sua história deixou de ser humana e passou a ser uma maldição escondida nas profundezas de uma floresta sombria. Mas Randstad não se escondeu na floresta para viver em paz. Muito pelo contrário. A lenda diz que ele se camuflava entre as árvores, parecido com um espantalho abandonado, imóvel, silencioso, esperando. E quando alguma criança descuidada se aproximava, acreditando estar apenas brincando, ele ganhava vida. Capturava suas vítimas sem misericórdia, e o que acontecia depois é descrito de forma tão cruel que muitos preferem nem repetir. Randstad dilacerava as crianças e se alimentava delas, como se cada ato reforçasse ainda mais sua condenação. Foram tantos anos espalhando dor que, segundo a tradição, até Deus teria se cansado da maldade daquele homem. Em um momento decisivo, quando ele estava prestes a tirar a vida de mais uma criança, algo divino aconteceu. Um julgamento imediato. Ele foi fulminado, não enviado ao inferno, mas condenado a vagar eternamente pela terra, preso em uma forma grotesca de espantalho vivo. Só que o inesperado veio depois. Em vez de abraçar a própria monstruosidade, Randstad teria buscado redenção e se aliado a São Nicolau, o mesmo que inspirou a figura do Papai Noel. Uma criatura de horror tentando, tarde demais, se tornar algo menos terrível. Enquanto São Nicolau distribuía presentes e recompensas às crianças obedientes, Randstad assumia um papel completamente diferente. Ele aparecia diante dos pequenos mais rebeldes e tentava convencê-los a mudar, usando sua própria história como exemplo do que poderia acontecer com quem escolhe o caminho errado. E o mais intrigante é que essa lenda não surgiu do nada. Muitos acreditam que ela foi inspirada em uma pessoa real, um cavaleiro alemão do século XV chamado Hans von Totta, um homem conhecido por sua má reputação e por entrar em conflito direto com a igreja durante disputas de terras. Ele foi excomungado e, com o passar das gerações, sua história foi distorcida, transformada em aviso, em ameaça, em lembrança viva de que nem toda figura ligada ao Natal é sinônimo de bondade. E é exatamente aí que a coisa fica ainda mais perturbadora. Porque existem outras entidades ao lado do bom velhinho, figuras que quase nunca aparecem em filmes, propagandas ou contos infantis. Como Perfuita, por exemplo, uma presença sombria que, segundo a tradição, acompanha Papai Noel com um propósito único: punir severamente as crianças desobedientes que insistem em ignorar os avisos. Agora talvez você entenda por que quase ninguém fala sobre essa figura. A lenda diz que, quando ele está por perto, é possível ouvir ao longe o estalo do seu chicote, ecoando no vento frio, como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. E para as crianças desobedientes, não existe presente, não existe festa, existe apenas carvão e a dor deixada por Perfuita. A origem mais famosa dessa história remonta ao século XII, quando ele ainda seria apenas um açougueiro cruel. Em um ato de pura maldade, ele e sua esposa sequestraram 3 crianças que seguiam para um internato religioso. Não só roubaram o pouco que elas tinham, como cometeram algo ainda mais monstruoso. Tiraram suas vidas de maneira brutal, esquartejaram os corpos e se alimentaram deles.
É assustador perceber como tantas lendas natalinas escondidas compartilham o mesmo elemento grotesco, o canibalismo. Como se a fome, real ou simbólica, transformasse essas figuras do Natal em algo muito mais sombrio do que gostaríamos de imaginar. Mas diferente de tantas histórias que terminam só em tragédia, a de Perfuita tomou um rumo inesperado. Segundo a tradição, foi o próprio São Nicolau quem descobriu a atrocidade cometida pelo açougueiro e sua esposa. Indignado com tamanha crueldade, ele teria realizado algo que muitos descrevem como um milagre. Recolheu os restos das crianças e as trouxe de volta à vida. E foi exatamente aí que a punição começou. Perfuita não foi enviado ao inferno. Ele foi condenado a algo muito pior: carregar para sempre a culpa de seus atos e acompanhar São Nicolau por toda a eternidade. Enquanto o bom velhinho recompensa os obedientes, ele fica responsável por punir aqueles que insistem em desobedecer. Esse detalhe revela um lado pouco comentado da figura natalina. Papai Noel pode simbolizar bondade, mas suas histórias antigas estão cercadas por sombras, julgamentos e consequências. Talvez por isso tantas lendas tentem, de alguma forma, corrigir o comportamento das crianças. Porque, segundo elas, toda desobediência tem um preço na noite de Natal. E agora eu preciso te perguntar, e você? Não importa se é criança, adolescente, adulto ou até alguém bem mais velho. Será que você realmente se comportou bem neste ano? Porque mesmo que a resposta seja sim, eu não teria tanta certeza assim. Essas criaturas não seguem exatamente as mesmas regras que a gente. Elas observam, julgam do próprio jeito. E às vezes, basta um deslize para você entrar na lista errada na noite de Natal. Então, antes de dormir tranquilo, pense nisso. E se você quer continuar explorando histórias obscuras como essa, mergulhar em lendas assustadoras e descobrir o lado mais sombrio das datas felizes, já se inscreve aqui no Contos da Escuridão, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer o canal. Aqui, o Natal e qualquer outra festa nunca mais vão parecer as mesmas. Feliz Natal, se você conseguir dormir depois disso.